Glória ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Bechem Yeshua HaMashiach. Bendito é o nosso Mashiach, é aquele que veio para nos salvar, para ser o redentor de nossa vida, para nos remir como ovelhas no seu aprisco. Que Ele esteja sempre em sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mais uma vez estou aqui no tablado da nossa congregação e dando continuidade ao estudo. Já tem dois vídeos que estamos estudando a respeito de José, e através da vida de José, dos eventos que aconteceram com Yaakov, podemos tirar lições extraordinárias. A primeira parte nós vimos que Yaakov, ele amava mais a Yosef do que os seus outros filhos. E há um motivo para o pai amar mais um filho do que os outros. Yosef, ele era obediente. Yosef, ele prestava atenção na palavra de seu pai. Yosef era uma pessoa pronta, estava sempre em prontidão para obedecer a seu pai. E a palavra do Eterno diz no livro de Shmuel que é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas pessoas vivem sacrificando, mas não obedecem a palavra do Eterno. E isso é um grande problema. Quando a pessoa ela não obedece a voz do pai. Nós vimos que os outros 11 irmãos de Yosef, vamos tirar de lado Binyamin, porque Binyamin era criança, bem pequenininho ainda, não tinha entendimento, mas os outros 10 irmãos, eles eram rebeldes, 2 deles eram assassinos, eles tinham muitas má qualidades, mentirosos, mais à frente nós vamos ver isso, principalmente Yehuda. Ele era mentiroso, rebelde. Os 10 irmãos, que já eram adultos, juntando todos eles, por mais que Yosef era ainda jovem, tinha 17 anos, como nós já vimos, Yosef sozinho tinha mais juízo do que os seus outros 10 irmãos. Era mais centralizado, era mais cabeça, era obediente a seu pai. Por isso que o pai o amava mais. O pai vai amar mais. Por isso ele diz ali em Provérbio, em Mishlei: eu amo os que me amam. Também diz ali no livro de Hebreus que ele amou mais a Yaakov e desprezou Esaú. Aí alguém diz: mas o amor do Eterno ele é igual para com todos. Não é não. Não é não. Aquele que demonstra obediência, sinceridade, verdade, aquele que o ama é mais amado por ele também. Como ele diz para Shlomo, para Salomão: se tu for obediente, fiel como teu pai Davi, eu serei contigo. Mas se você me deixar, também te deixarei. Shlomo,
Ele não foi sincero, não foi verdadeiro. Vamos estudar sobre Shlomo também, mais à frente. O nome Davi, ou David, significa o amado. Por quê? Por mais que Davi cometia erros, Davi se arrependia. E quando Davi estava com algum problema, Davi, de maneira rápida, Davi procurava o Eterno. O filho procura o pai. Olha só. Então, nós podemos entender aqui que o pai ama mais aquele que o ama. Ele disse: eu amo aquele que me ama. E o que me coloca em primeiro lugar, os que de madrugada me buscam, me acharão. O versículo 12 de Bereshit, Gênesis, capítulo 37, versículo 12, está escrito assim: depois disso, eu estou lendo na Bíblia judaica, tá? Na Bíblia judaica. Por isso você vai ver uma diferença aí da Bíblia de Almeida, né? De João Ferreira de Almeida. Olha só. Depois disso, quando seus irmãos havia levado as ovelhas de seu pai ao pasto em Siquém, Israel, Yaakov, eu já expliquei que quando o Eterno está falando da nação, da população do mundo, das pessoas no geral, ele usa o termo Israel. Mas quando está falando do povo hebreu, do povo judeu, então ele usa o termo Yaakov, o nome Yaakov, para diferenciar. Mas são a mesma pessoa. Mas o que ele diz com isso? Que como Israel, nós, príncipes do Eterno, podemos ser salvos também. Podemos nos tornar povo do Eterno, príncipes do Eterno. O povo Yehudim, o povo judeu, eles têm por direito, por escolha do Eterno, eles têm o direito de serem a primícia, o macer, as primícias do Eterno. Porém, quando fala Israel, é uma referência para nós. Quando fala Yaakov, está falando do povo Yehudim. Aqui você vai ver que em alguns momentos o Eterno usa o nome Yaakov, em outros momentos o Eterno usa o nome Israel. Olha só. Israel perguntou a Yosef. Ele perguntou a Yosef, porque Yosef ficava à distância observando seus irmãos. Yosef, por ser alguém confiável, seus irmãos não. Os irmãos de Yosef não eram confiáveis, mas Yosef era confiável. Então Israel mandava que Yosef ficasse de longe observando. E Yosef, como nós já estudamos, ele não se misturava com as tramóias, com as maracutaias dos irmãos. Porque eles iam pastorear, mas eles não só pastoreavam. Eles iam fazer coisas erradas. Eles iam fazer coisas contrárias ao que o pai mandava. Porém, o irmão mais velho, o primeiro filho que nasceu, teve um caso com uma das concubinas das mulheres de Yaakov, do seu próprio pai. Para você ver que eles iam
no intuito de fazer tal coisa, mas fazia outras. Eles tinham sempre uma tendência para fazer o que é errado. Assim é o povo, é o povo no geral. Olha só. Seus irmãos não estão pastoreando as ovelhas em Siquém? Perguntou a Yosef. Venha, vou enviar você a eles. Ele respondeu. Yosef respondeu: eis-me aqui. Aqui estou, meu pai. Você vê como ele era pronto para fazer a vontade do pai? Aqui é uma referência para nós. Será que nós somos prontos a fazer a vontade do Eterno? Yosef, ele sabia que corria risco de estar em meio aos seus irmãos, porque os seus irmãos o odiavam, nós já vimos isso. Eles eram sentimentais. Eles não haviam engolido o sonho de Yosef. Eles haviam dado uma interpretação carnal do sonho de Yosef, e eles o odiavam. Mesmo Yosef sabendo que os seus irmãos odiavam, Yosef não disse: meu pai, é melhor eu não ficar no meio deles, que eles podem querer fazer algum mal para mim. Não. Yosef disse: eis-me aqui. Quando o Eterno me manda ou manda você fazer alguma coisa, será que é isso que nós temos respondido? Eis-me aqui. Aqui estou, meu pai. Estou aqui, meu pai. Ou nós colocamos o nosso eu na frente? Porque muitas vezes é isso que acontece. Colocamos o nosso eu na frente. Colocamos a nossa vontade acima, muitas vezes, da vontade do Eterno. Colocamos a nossa vontade acima da vontade do Eterno, muitas vezes. É isso que acontece. Mas Yosef, por que o Eterno, por que Yaakov o amava, Israel o amava mais? Porque ele era obediente, ele era confiável, ele era verdadeiro. Ele era alguém pronto a obedecer a palavra do pai. Ele não questionava, ele não argumentava, ele não debatia, ele simplesmente dizia: aqui estou, eis-me aqui. Nós falamos de Ioná esses dias, quando o Eterno diz para Ioná, para Jonas: vai para Nínive. Ele foi para Tarsis, pegou um barco em Jope e foi para Tarsis. Contrário de Yosef. Yosef, ele obedecia. E o obedecer é melhor do que sacrificar. Você quer que o Eterno te abençoe? Obedeça. Quando ele te dá uma determinação, quando ele te dá uma ordem, ainda que essa ordem aparentemente venha trazer problema para você, diga para ele: eis-me aqui, estou pronto. Diga para ele. Como o profeta Shmuel, ele disse: eis-me aqui. Ele ainda era uma criança, mas ele não disse: eu não estou pronto, não vai dar, pai, deixa mais para frente. Olha só, disse-lhe Israel: agora veja se tudo está bem com seus irmãos e com as ovelhas, porque os irmãos eram pastores. Yosef tinha o ministério de profeta, e o ministério de profeta é supervisionar pastores. Não significa que o ministério de profeta é maior do que o ministério de pastor. Não, o maior ministério que existe
é o ministério de pastor. Quando Davi citou no Salmo 23, Adonai é o meu pastor, é o meu roer, e não me faltará. No capítulo 10 do Evangelho de Yohanan, está escrito, o próprio Yahushua, ele disse, eu sou o pastor. E para ele chamar para si o ministério de pastor, não existe ministério maior do que o ministério de pastor. O ministério de apóstolo não é maior, o ministério de bispo não é maior, o ministério de missionário, de profeta não é maior. Quando o Eterno me chamou para ser profeta, para receber o ministério de profeta, eu sabia que não era maior. Eu havia sido consagrado a pastor, porém eu seria rebaixado ao ministério de profeta. E eu aceitei, você sabe por quê? Porque eu não sou digno de me comparar ao Eterno, a Yeshua. Eu não sou digno de dizer que eu sou pastor, porque eu sei que ele disse, eu sou o pastor das ovelhas. Ele disse isso. Que maravilha, né? E ele me deu o chamado de profeta, e eu disse, eis-me aqui. Eis-me aqui. Olha só. Vá agora, veja se tudo está bem com seus irmãos e com as ovelhas, e venha fazer-me um relato. Ou seja, a visão do profeta é diferente. O profeta, ele enxerga coisas que outros não enxergam. E o trabalho do profeta é pegar do povo, é enxergar e trazer até o Eterno. E também receber do Eterno e levar até o povo, até o pastor, até as ovelhas. Estou dizendo pastor e ovelha no sentido figurado. Ovelha é o povo, pastor são aqueles que estão embaixo da autoridade do profeta, submisso à ordenança do Eterno, não só por título, mas por determinação. Eu, como profeta, eu trabalhei até 6 horas da manhã hoje, das 10 às 6 da manhã. Porém, eu tenho que trazer a você esse estudo. Estou aqui. Cheguei em casa, tomei um banho e vim meditar com você nesta palavra. Eu vejo que muitas pessoas desprezam isso. Muitas pessoas desprezam. É 10, é 15 pessoas que visualizam no canal, no YouTube. Mas eu estou aqui porque eu sou profeta. Eu estou como profeta. Eu tenho esse ministério. Eu recebi esse chamado. Olha o que diz mais aqui. Israel, que representava o Eterno, disse, me traz um relato. Assim ele o enviou do vale de Hebron, e ele seguiu até Siquém, onde um homem, um Ish, o encontrou andando pela região rural. Você sabe que quando o Eterno apareceu para Abraão, o Eterno veio como um homem. E ele estava acompanhado de 2 malar, de mais 2 homens. E esses 2 homens foram os 2 anjos, 2 malar, que foi os 2 melahim, que foi até Sidom, até Sodoma. Aqui era um homem, mas eu não tenho dúvida, pela visão profética, eu não tenho dúvida que aquele homem
era um anjo, era um malahim, era um malar. Malahim, se fosse mais do que um malar. Olha só, o homem lhe perguntou: o que você está procurando? Puxando uma conversa, puxando um diálogo, porque o Eterno quer falar com você, o Eterno quer dialogar com você. O anjo do Eterno, ele quer conversar com você, ele quer instruir você, ele quer te dar direções. O Eterno. Olha só, o que você está procurando? Então Yosef diz: estou procurando meus irmãos. Ele respondeu: diga-me, por favor, onde estão pastoreando as ovelhas? Olha só, estou procurando meus irmãos. Estou procurando meus irmãos. O profeta tem o ministério de pregar os irmãos que estão perdidos, de procurar os irmãos que estão perdidos. Por que eu tenho pregado? Por que eu tenho anunciado, trazido até você a mensagem? Que estou procurando meus irmãos. Porque nem todos que vieram até hoje, até a mim, são irmãos. Mas eu estou procurando meus irmãos, aqueles que fazem parte desse ministério, chamado Teu Elohim Reina. Estou procurando meus irmãos. Estou procurando aqueles que virão e que farão parte desse ministério. Alguns já vieram, mas não permaneceram, porque saíram de nós, mas não era dos nossos. Vieram até nós, mas não eram dos nossos. Não eram irmãos. Não eram irmãos. Estou procurando os irmãos. Estou procurando os irmãos. Por isso eu quero dizer para você: você é irmão? Já temos alguns irmãos, como os irmãos ali de Turvo, que fazem parte desse ministério chamado o Teu Elohim Reina. Olha só, o Teu Elohim Reina. É o que está escrito lá em Isaías capítulo 52, versículo 7. Estou procurando meus irmãos. Alguns vieram, foram abençoados e não permaneceram. Mas eu ainda estou procurando meus irmãos. E eu sei que a luta é grande para encontrar meus irmãos. E muitas vezes acharei irmãos lá no Mizraim. Nós vamos ver isso. Yosef estava procurando os seus irmãos. Mas o anjo, o malar do Eterno, estava com ele. Aquele homem, aquele ali era um malar, era um anjo, que estava ali guardando e nunca deixou Yosef. Porque por mais que você passe por lutas, se você está em obediência à palavra do Eterno, o malar, o melahim, o anjo do Eterno, o próprio Eterno estará contigo. Pois ele disse: eu sou contigo, não te deixarei e não te desampararei. Ele disse isso. Então ele nunca vai sair do seu lado, mesmo quando os irmãos, mais à frente nós vamos ver, armaram uma cilada para Yosef. Mesmo naquele momento, ainda que eles não vissem, não enxergassem, o Eterno estava com Yosef. O Eterno estava com Yosef. O Eterno está com você, se você for fiel, se você
disser para o Eterno: eis-me aqui, não olhando para si mesmo, não olhando para a sua própria vontade, não olhando para o seu desejo da carne, mas quando o Eterno te disser: vem aqui, meu filho, faça isso para mim, ainda que aquilo aparentemente vá te prejudicar, pode ter certeza, o Eterno é contigo, e Ele vai te dar o livramento sempre, e Ele vai te guardar, porque os planos dele não serão frustrados. Como diz a canção do cantor Nani Azevedo, sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Elohim é fiel, Deus é fiel, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Você está entendendo? Não tenha medo de dizer para Ele: eis-me aqui, eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele, o meu coração. Vamos orar. Poderoso Criador dos céus e da terra, pertence unicamente a ti, Pai, o meu coração, pois sei que tu és fiel. Por mais que eu esteja indo para o Egito, por mais que eu vá para o Mitzrayim, eu sei que lá tu vais me exaltar no momento certo, tu vais abençoar a minha vida, porque eu estou em obediência à tua palavra. Eis-me aqui, não estou fazendo a minha vontade, pois tu sabes, ó Eterno, que tinha planos, projetos no meu coração, mas deixei de seguir os meus planos e os meus projetos, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, assim como Yosef diz para Israel, para o teu pai, para o pai: eis-me aqui. Pai, há pessoas que nesse momento ela está dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui. Pessoas, Pai, que receberão o ministério de pastor, que receberão o chamado de pastor, assim como seus irmãos, os irmãos de Yosef. Pessoas, Pai, que nesse momento está dizendo: eis-me aqui. Pai, toca com teu poder agora, toca com a tua presença agora, na vida de todos, Pai, que estão vendo esse vídeo e que foram tocados por esta palavra. Se há alguém com alguma doença, sofrendo de alguma enfermidade, ou padecendo alguma necessidade, pois esta pessoa está sabendo agora, Pai, que ela não vai morrer, pois o anjo do Senhor está com ela, assim como o anjo do Senhor está comigo, Pai. Ish Elohim, o homem de Elohim, aquele homem que encontrou José no meio do deserto, é o mesmo que está encontrando esta pessoa neste momento. Pai, toca na vida dela agora, toca na vida desta pessoa agora. Oh, aleluia, lamandorá, mandoquiadará, labashuri, andarica, mantoroba, labashiria, labadori, mandara, calamandorai, em nome de Yahushua Hamashia. Eu abençoo, Pai, todas as pessoas que estão ouvindo esta palavra, que ouviram esta palavra, e que estão abaixando a cabeça e se inclinando para Ti, e recebendo este chamado, e dizendo: eis-me aqui. Eu abençoo a vida desta pessoa, pois Tu me deste autoridade para abençoar. Assim eu declaro abençoado. Não sei o que esta pessoa precisa, mas eu sei que Tu és
o suprimento de todas as nossas necessidades. Assim eu declaro todos abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vê amém. A nossa congregação está na cidade de Guarapuava, Rua Eduardo Chaia, número 2899. Também na cidade de Turvo, Rua Paraná, 980. Que o Criador dos céus e da terra te abençoe e te guarde, te dê saúde e muita prosperidade. E nunca se esqueça, o teu Criador reina e reinará para todo sempre. Shalom! Shalom!